Uma jovem é encurralada por inimigos que trajam vestimentas fantasmagóricas. Eles ordenam que lhes entregue o card que está consigo. Ela se pergunta por que é tão fraca. Deseja que eles deixem todos em paz e não pode abandoná-los. Ela está sozinha. Só resta ela lá. Não deve fugir. Não tem esse direito. Então ela deseja o poder, a força que lhe permita proteger todos. É desse poder que precisa. O card de Pégaso brilha. Pégaso realizará seu desejo. Esse é o encontro entre o Carneiro Dourado, a garota e o Pégaso. Começa agora. Abrem-se as cortinas de uma nova lenda dos Cavaleiros do Zodíaco. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Maria, capítulo 1, Advento. A garota se assusta, pois sente que alguém a chamou, mas acredita que tenha sido sua imaginação. Naquele dia, ela e sua vida cotidiana mudarão completamente. Em uma estação de metrô, Maria Tatibana está a caminho da aula. Não quer chamar atenção no primeiro dia, pois será vergonhoso. No trem lotado, ela esbarra em uma senhora. Pede desculpas e pergunta se a senhora se machucou, mas ela está bem. Maria observa ao seu redor e lamenta que ninguém cedeu seu lugar à senhora. Conversando com ela no trajeto, descobre que ela está indo visitar seu neto. Maria irá descer 3 estações à frente na Academia Graade. Porém, percebe que a vovó pegou o trem errado. Aquele não irá parar na estação que deseja. A garota se desespera e a senhora não sabe o que deve fazer, pois não tem o costume de andar de metrô. Mas Maria irá ajudá-la. Sorrindo, diz à senhora que a levará à estação certa. Mas isso fez com que ela chegasse atrasada no seu primeiro dia de aula. Yuki Setsuna, a melhor amiga de Maria, que tem o desejo de ser veterinária, vê que a jovem não mudou nada. Continua sendo muito gentil, ajudando os outros. Mas Maria está aliviada, pois pelo menos chegou a tempo da cerimônia de abertura. Ela já gastou toda a energia do café da manhã. Yuki tem doces e pergunta se sua amiga quer. Feliz, Maria chama a amiga pelo apelido Sets, aceitando os doces. Ela é realmente como uma deusa adorável. Está feliz por estarem na mesma sala. Mas Yuki pede que sua amiga tome mais cuidado. Se ficar sempre se preocupando com os outros, será somente ela que será prejudicada. Maria sabe disso, mas não consegue ignorar quando vê uma pessoa precisando de ajuda. Se não o fizer, ficará mal e se arrependerá. O anúncio do início da cerimônia de abertura é feito, e todos os alunos são orientados a se reunirem no auditório. As duas amigas se apressam. Yuki está ansiosa para ver a apresentação que ocorrerá na cerimônia. Maria pergunta qual é o motivo de ficar ansiosa. Ela mostra uma foto e conta que é a aluna vencedora do Campeonato Mundial de Harpa. Ela que irá se apresentar agora. Começa a abertura. No palco está uma grandiosa harpa. Dizem que ela tem 1,80 m e pesa 38 kg. Yuki pede que Maria veja bem. Aponta para o professor Yuzuki Toma. Ele será o professor coordenador da sala delas. Yuki sabe muito bem que ele é o professor que Maria mais gosta, mas a garota pede que pare. Ele é apenas o irmão mais velho de seu vizinho e também tem por ele um respeito como se fosse o seu irmão mais velho. Yuki se desculpa, mas como o professor Toma é tão popular, pede que ela tenha cuidado. Naquela manhã houve um grande alvoroço na aula. Maria se impressiona. Nesse momento, Toma, que está no palco, olha para Maria. Apontando seu dedo para o relógio, ele demonstra estar feliz que ela tenha chegado na hora. Afinal, é a garota que sempre se atrasa. Maria está envergonhada. Ela o chama de Yuzu e pede que não seja malvado com ela. A apresentação começa. A campeã toca a harpa suavemente. Todo o auditório é imerso em sua maravilhosa melodia. Os alunos a ouvem de olhos fechados. Uma mulher em outro lugar com um anel em forma de serpente não tem mais dúvidas. De fato, pode sentir a presença de uma armadura. Em nome do Imperador do Mundo dos Mortos, ela ordena que a alma da menina siga a sua vontade. A mulher está em um salão com espelhos que refletem a harpa e os alunos. Está diante das sapures do Rei das Trevas. Nesse instante surge uma estrela negra na testa da menina que toca a harpa. Agora ela está sob o domínio de Pandora. Chegou o momento dos humanos ouvirem sua melodia da morte. A menina é tomada completamente por uma aura em forma de serpente. Todos começam a sofrer com a música
música. Sentem uma forte dor de cabeça. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Maria sente como se sua cabeça fosse explodir. Não entende que som é esse totalmente anormal. Ela olha ao seu redor e vê que todos já perderam a consciência. Pede para que sua melhor amiga se levante, mas é inútil. Se continuar, todos irão enlouquecer ou até mesmo perder a vida. Precisa fazer com que a menina pare de tocar. Maria implora. Essa harpa deve ser parada. Grita para parar de tocar a harpa. Ela chama seu professor. Thomas segura a mão da jovem, mas fica perplexo com a impressionante força mental dela. Thomas é arremessado. A menina possuída fará com que suma agora. Maria sofre ao ver seu professor lançado no chão. Grita por Yuzu. Ele, gravemente ferido, pede que ela corra. Maria deve sair de lá imediatamente. Ela não compreende o que está acontecendo. Não pode ser real. Deve estar sonhando. Não está compreendendo nada. Ela sente então alguém se aproximar. É a campeã dominada pelo mal. Pandora não permitirá que ninguém fuja daquele local. Irá acabar com Maria também. De repente, uma voz ecoa por todo o auditório. Ordena que pare e não toque naquela garota. Muralha de cristal! Maria se pergunta o que aconteceu. Vê que uma parede de luz os protegeu. Nota que há algo flutuando, uma bolinha fofa dourada. Olhando bem, vê que não é isso. É um carneiro dourado. A jovem com pentagrama na testa entende que se trata de Ares e o chama de maldito. Pergunta se a presença da armadura que sentiu é obra dele. Pandora invoca seus servos. Ordena que todos tomem a vida de Ares e tirem o card dele. Surgem os soldados esqueletos. Maria, com lágrimas nos olhos, fica paralisada. Não sabe o que deve fazer. O carneiro que protege Maria diz que ela está salva, pois a muralha de cristal irá refletir os ataques. É uma técnica que combina ataque e defesa. Dessa forma, os soldados do inferno não poderão destruí-la. Os inimigos não acreditam que seja difícil atravessar uma parede de luz e avançam, acreditando que irão rachá-la. Mas ao tocarem na muralha, uma luz cobre o lugar. Eles são repelidos, lançados para trás pelo gigantesco poder. Pandora não esperava menos de Ares. Os soldados rasos esqueletos são fracos. Mesmo enfraquecido, Ares é muito superior a eles. Dessa forma, ela mesma irá esmagá-lo com sua lança. Pandora destrói a técnica do carneiro dourado, o derrubando, jogando Maria com ele no solo. A garota segura Ares e pergunta se ele está bem. O carneirinho pede desculpas. Maria vê cards brilhantes ao seu redor. Os esqueletos finalmente podem vê-los. Eles finalmente aparecem e chega a hora de tomá-los, mas novamente são repelidos. O carneiro dourado invoca as armaduras sagradas. Em nome da deusa da guerra, pede que elas afastem os inimigos. Os esqueletos não podem se aproximar da barreira que se formou ao redor de Maria e de Ares. Mas para Pandora é inútil resistir. Ares revela que com apenas 4 cards de armaduras, não resistirão por muito tempo. Um humano de carne e osso nunca poderá lutar contra o exército do mundo dos mortos. Enquanto ele puder contê-los, Maria tem que escapar. Ela tem que correr agora. A garota coloca as mãos no chão e começa a derramar lágrimas. Não pode fugir sozinha, deixando todos para trás. Se pergunta por que é tão fraca. Deseja o poder capaz de derrotar aqueles que ameaçam. Só assim será capaz de salvar seus amigos. Com uma força descomunal, da escuridão surge uma luz que se aproxima de Maria. É Pégaso. O card de Pégaso irá realizar seu desejo. Maria está impressionada. Os inimigos são derrubados diante do poder que envolve a garota. Os soldados podem sentir essa força. Ares revela que esse é o Cosmo. Maria está diante do card de Pégaso. O carneiro explica que a armadura de Pégaso a reconheceu como sua portadora. Maria deve tocar a carta. Se o fizer, terá o poder para proteger todos. Ela pode ouvir a voz do card. Pede que ele ajude com seu poder. Ela segura a carta erguendo. Grita: install! Card de Pégaso! Login! Contemplem Maria de Pégaso! A jovem traja a vestimenta sagrada. Pandora não pode acreditar que está com a armadura de Pégaso. Os esqueletos também se impressionam que aquela menina é um cavaleiro. Mas aquela armadura, jamais viram uma assim. O carneirinho dourado explica que a armadura é uma vestimenta sagrada que se adapta a quem a traja. Essa é a forma de Pégaso adaptada à atual portadora. Os esqueletos compreendem. Estão satisfeitos, pois será como eliminar 2 coelhos com uma cajadada só. Irão acabar
acabar com ela e roubar a armadura. O olhar de Maria está repleto de determinação. Ela ergue seu braço, lutará com Pégaso. A imagem de Seiya surge em suas costas. Pede que Pégaso lhe dê o poder para acabar com as trevas. Maria voa com as asas do cavalo alado. Quando o mal se espalha por este mundo, surgem os Cavaleiros de Atena. Diz a lenda que seus punhos rasgam os céus e seus chutes abrem fendas na terra. O carneirinho está emocionado. Meteoro de Pégaso! A jovem desfere seus golpes que derrotam os esqueletos em instantes. Eles sentem uns punhos que receberam a proteção e a bênção divina para eliminar as forças do mal. Esse é o punho da justiça. A menina finalmente é libertada do domínio de Pandora. No salão, diante das Sapures de Hades, as velas se apagam. Pandora percebe que seu feitiço foi quebrado por Pégaso. Todos os alunos e professores começam a acordar sem entender o que aconteceu. Yuki desperta e vê que Maria não está mais ao seu lado. Ela não está no auditório. Maria não entende como foi parar lá, mas precisa voltar e derrotar todos os malignos inimigos. Contudo, não consegue mais mover seu corpo. Alguém explica para ela que isso é natural. Maria se surpreende. O desconhecido a lembra que ela não passou por um treinamento. Portanto, lançar aquela técnica esgotou todas as suas forças. Maria pergunta quem é ele. Ele se apresenta. É o grande mestre Kiki. Ele estava procurando por ela, por Pégaso. Kiki pede que ela empreste seu poder. Juntos irão proteger o mundo. Maria, a cavaleira de Pégaso. Naquele dia, ela e sua vida cotidiana mudaram completamente. Não perca os próximos vídeos e sente Maria. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon. E do outro lado, a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do prólogo do céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Aries, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiro.